No folhetim de hoje vamos falar sobre o filme O Resgate de Lauren Mahoney, do ano de 93. O filme, embora antigo, traz uma questão bem contemporânea: os casos de sequestro. Baseado em fatos reais, a película conta a luta de uma mãe para recuperar a filha raptada pelo pai. O ex-marido pega a filha, de 7 anos de idade, no caso a Lauren, para uma visita de final de semana e desaparece. A mãe descobre que ele vendeu tudo e voltou para a Jordânia. Daí começa uma grande batalha para ela ter de volta a filha e voltar aos Estados Unidos. Sobre o sequestro internacional de crianças, nós convidamos o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, especialista em Direito Internacional. Olá, doutor Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Folhetim pela Rádio Justiça. Obrigado. Eu que agradeço estar com vocês hoje. Doutor Sérgio, como é que o judiciário brasileiro tem tratado esses casos envolvendo menores de idade que são sequestrados por integrantes da própria família, como os pais, por exemplo, e são levados para o exterior? Bom, Fátima, é uma situação realmente complicada, Fátima. Essas famílias que têm casos como esses vivem uma situação traumatizante, porque a criança sai de um país para outro país, ou seja, uma realidade distinta, muito diferente, né, na maioria das vezes, e o pai, o left behind parent, né, o pai que fica abandonado, se vê numa situação muito desvantajosa, porque ele tem que correr atrás, tem que fazer uma luta, travar uma luta às vezes inglória para obter o retorno da criança, né? E o judiciário brasileiro, infelizmente, ele tem ainda alguma dificuldade para entender o alcance da gravidade dessa questão. Nós temos visto problemas, temos visto decisões que não vão de encontro ao que preleciona o direito internacional, através das suas convenções internacionais, através dos ditames do direito internacional privado. É uma realidade que a gente busca mudar no dia a dia da prática jurídica, viu, Fátima? Porque o pai que fica para trás fica numa situação realmente muito complicada. E essa situação aí de dificuldade do nosso judiciário brasileiro não seria por causa da autonomia e da soberania que cada país tem, também a independência que o judiciário de cada país tem? Claro, justamente essa questão que aflige, né, o judiciário, na maioria das vezes. O que acabamos nos deparando, sem querer criticar as decisões judiciais, nem nada nesse sentido. Veja bem, uma questão é a soberania, a outra questão é o respeito ao direito internacional. Então, um Estado, quando ele pratica jurisdição, tá, ele exerce jurisdição, ele está exercendo a sua soberania, correto? Bom, o direito internacional, hoje em dia, ele tem uma importância maior do que antigamente, por causa da globalização. Ora, se as pessoas se locomovem mais, se as pessoas migram mais, se os relacionamentos e as relações internacionais são mais frequentes, mais e mais situações internacionais ou interjurisdicionais vão ocorrer no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Assim sendo, o respeito a um direito internacional é cada vez mais premente nos direitos internos, porque o judiciário interno tem que saber respeitar ou tem que pretender respeitar uma ordem jurídica internacional que os países tentam estabelecer através das convenções internacionais, dos tratados internacionais, de leis internas mesmo que buscam respeitar o direito internacional. O Brasil, por exemplo, tem a Lei de Introdução ao Código Civil, que é o principal instrumento jurídico do direito internacional privado. Lá você vai, a lei de introdução prescreve a utilização do direito estrangeiro para regular algumas situações, quer dizer, o juiz nacional, o juiz brasileiro, por ordem da legislação interna, tem que aplicar legislação estrangeira. Uhum. Por ordem do direito interno brasileiro, por ordem da lei de introdução ao Código Civil. Além disso, nós temos as convenções, que é o direito convencional internacional.
direito convencional é um dos direitos mais belos, no meu entender, porque filosoficamente é aquele direito que busca uniformizar a legislação mundialmente. É um órgão de regulação, é um direito de regulação internacional. A grande utopia do direito, um direito mundial, um direito que possa garantir as situações independentemente de cada soberania. Claro, a soberania é algo que deve ser respeitado, mas não seria mais maduro, não é uma posição mais madura do judiciário que exerce a soberania enquanto Estado juiz, de respeitar o direito estrangeiro, de respeitar uma decisão já previamente estabelecida no país de origem da criança? Não seria mais maduro o exercício da soberania com o respeito ao direito internacional? É essa a indagação que nós, os operadores do direito internacional, nos fazemos e labutamos dia a dia para tentar fazer o judiciário entender que é questão de maturidade, respeitar o direito internacional e não um exercício de soberania de forma grosseira ou de forma autoritária. Não. Soberania também é respeito. A convivência entre os povos exige isso. O senhor mencionou aí que o Brasil mantém acordos de cooperação, tratados internacionais com vários países, tanto no âmbito diplomático, também no jurídico, educacional, enfim. Isso influencia na resolução mais rápida de conflitos, como esse que a gente está debatendo aqui. Mas quando não existe um tratado internacional firmado com o Brasil e outro país, é bem mais complicado de o judiciário aqui do nosso país interferir lá fora, não é isso? Sim, exatamente. O direito convencional internacional, que é esse direito que busca uniformizar o direito entre os países, né? Eu mencionei ser um direito belo, porque realmente é uma utopia nobre a uniformização do direito, mais na linha até mesmo de Kant, né, que dizia da necessidade de um direito universal. O direito convencional, o direito dos tratados, facilita sobremaneira o trâmite desses casos. Aliás, a Convenção de Haia acerca dos efeitos civis do sequestro internacional de menores, é uma convenção datada de 1980, foi internalizada no Brasil em 1999, no ano 2000, aliás, através de um decreto. É direito interno, direito convencional internalizado dentro do Brasil, portanto é norma interna, né, aqui dentro, foi internalizado. É um instrumento fundamental na agilidade dos casos de sequestro internacional. Essa Convenção de Haia, ela acolhe o judiciário de todos os países, ou os países têm que tomar essa decisão de aderirem à Convenção? Os países têm que exercer a sua soberania e aderirem à Convenção. Ela não é cogente aos países. Eles têm realmente que aderir, ratificar o instrumento, para que ele possa ser válido como obrigação internacional de um Estado perante a comunidade internacional. E o Brasil, felizmente, integra o quadro de países participantes do quadro da Convenção de Haia acerca dos efeitos civis do sequestro internacional de crianças. Para você ter uma ideia, Fátima, essa convenção específica que nós estamos falando, que previne esses casos de sequestro internacional, é uma das convenções mais bem-sucedidas do direito uniformizador internacional, do direito convencional. Poucas convenções internacionais no mundo têm tantos adeptos e tantos países ratificadores como essa convenção. Mas ainda existem os países que são fechados à negociação jurídica internacional e a esse tratado, essa Convenção de Haia, não é isso? Sim, e nesse ponto o Brasil tem uma posição muito mais madura, que é um signatário da convenção. Agora, aquele país que não é signatário, a dificuldade de tirar uma criança lá de dentro, né, como no caso do filme, bem complicado, é quase que intransponível. O filme citou a Jordânia, no caso do filme O Resgate de Lauren Mahoney. Como é que a Jordânia hoje em dia se encontra? Qual o contexto da Jordânia? Já aderiu à Convenção de Haia? E qual o exemplo de outros países que também são fechados a essa cooperação jurídica internacional? Bom, a Jordânia, na última informação que eu verifiquei os países signatários, ela não era signatária, assim como o Irã não é. Tem outros países que eu não sei... Coreia do Norte? Eu acredito que a Coreia do Norte também não seja signatária, mas existem outros países. Se eu não me engano, são apenas 80 países que são signatários dessa convenção. Não tenho esse dado para poder te passar com firmeza. Na verdade, a gente atua... A maioria dos casos são crianças da Europa, dos Estados Unidos,
Quer dizer, os dois países envolvidos têm que ser signatários para a convenção se aplicar. Funcionar. Então, no caso, o Brasil é signatário, a Europa, a maioria dos países da Europa são signatários, os Estados Unidos é signatário. A maior parte dos casos que a gente vê aqui são oriundos desses países. Mas são apenas 80 países. A comunidade de nações são cerca de 200 países. E há muitos países que não são signatários. O senhor falou aí os Estados Unidos, os casos mais comuns de acontecerem os sequestros e também de haver uma cooperação jurídica. Estados Unidos, Europa, enfim. Com relação aos Estados Unidos, a gente teve o caso aí do menino, o garoto Sean Goldman. Quem nunca ouviu falar, né? Foi noticiado na imprensa mundial. O que aconteceu nesse caso, né? De fato, o menino Sean vai continuar com o pai lá nos Estados Unidos, ou ainda há recurso aqui na Justiça Brasileira que pode mudar essa situação? Ou a Convenção de Haia foi aplicada ao caso do garoto Sean? Com alguma dificuldade, Fátima, mas foi. E esse tem sido o problema, porque o que aconteceu no caso Sean, a mãe veio com a criança sob o pretexto de passar férias. Chegando aqui, avisou ao pai que não mais retornaria. Isso. Bom, o pai lutou. A Convenção de Haia prevê que a criança não deve ser retornada somente nos casos onde houver um risco grave à sua integridade psíquica ou física. Fora isso, ou seja, não havendo um risco que seja considerado grave, a criança tem que ser retornada para o estado de residência habitual anterior à abdução. Essa é a prescrição da convenção. Certo. Ora, se a pessoa morava no exterior, se ela, por vezes tem a nacionalidade do outro país, ela concebeu um relacionamento e um filho no outro país, mais do que óbvio que ela deva se submeter aos princípios do direito internacional. E no caso Sean Goldman, a criança veio com a mãe, o juiz acabou entendendo que a mãe exercia a maternidade, isso era mais importante para a criança e ordenou que a criança ficasse no Brasil. Só que a mãe faleceu. Pois bem, a mãe faleceu. E aí que se percebeu realmente uma dificuldade de se aplicar a convenção no país, porque mesmo com a mãe falecida, o pai teve dificuldade de obter o retorno da criança, porque a avó da criança e o padrasto da criança contestaram o direito dele de ver a criança retornada aos Estados Unidos. Mas nesse resultado atual, que o menino Sean está lá com o pai nos Estados Unidos, isso agora, de fato, houve a aplicação da Convenção de Haia e toda uma diplomacia envolvida nesse caso? Houve. Por fim, o STF garantiu o retorno da criança aos Estados Unidos, no que é de se aplaudir. A criança está com o pai. O caso, evidentemente, há algumas questões da última vez que eu procurei me atualizar a respeito acerca de visitação da avó, do padrasto, mas não há condição mais de alteração da determinação do retorno. A criança já foi aos Estados Unidos e lá vive, pelo que temos informação, muito bem. E houve, portanto, a aplicação da convenção. O caso foi tão grave aos olhos dos Estados Unidos, quer dizer, mesmo com a mãe falecida, houve a dificuldade do retorno, que hoje está em curso no Congresso americano, já aprovado na Câmara dos Deputados, necessitando apenas da aprovação do Senado, o que acredita-se não haverá dificuldade, uma lei, na verdade ela ainda é um projeto de lei, tá, que se chama Sean Goldman Act, the Sean and David Goldman International Child Abduction Prevention and Return Act, de 2013. É uma lei cujo nome da lei é Sean Goldman. O menino do Sean, o nome do Sean. Exatamente. Este é o programa Folhetim aqui pela Rádio Justiça e nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha. Ele é especialista em Direito Internacional. Nosso filme debatido hoje é O Resgate de Lauren Mahoney, do ano de 93, que trata de sequestro internacional de crianças envolvendo familiares. Em sua avaliação, Dr. Sérgio, por que esse tipo de sequestro ainda acontece? Será que a maioria dos casos é porque há desentendimento entre os pais? Sim,
na maioria das vezes, é um desentendimento entre os pais. Não se trata, veja, até a própria Convenção de Haia, o nome dela é Convenção de Haia acerca dos efeitos civis do sequestro. O nome é pesado, sequestro. Mas a Convenção só estipula ou só leciona acerca dos efeitos civis. Não tem o interesse em estender um caráter penal ao ato de abdução. Porque é compreensível, às vezes, por muitas vezes, a necessidade de um pai ou uma mãe de sair de um determinado país para o outro, levando consigo a criança. Por isso que não trata a Convenção de efeitos penais, assim, o retorno da criança. Em alguns casos, a mãe ou o pai faz isso ao arrepio da lei, ao arrepio de um processo que foi julgado dentro dos ditames mais nobres e constitucionais que temos hoje, do respeito ao devido processo legal e etc. Mas em alguns casos, como no escritório já tivemos oportunidade de nos deparar, a mãe ou o pai, né, pode colocar, nesses casos geralmente a mãe, se vê em situações realmente complicadas, em países onde a mulher não tem direitos, em países onde o patriarcalismo é tão grande que acaba sendo uma alternativa que a mãe busca sair ao arrepio das instituições daquele país e vir para o seu país de origem para melhorar a sua situação, voltar a viver sob os costumes que estava acostumado, que quer criar os filhos. Então acaba sendo uma circunstância, em alguns casos, compreensível. Então é preciso ter muito tato para lidar com casos de sequestro internacional. É necessário que, onde houve um processo bem conduzido, em países onde há um respeito à lei, ao devido processo, aos princípios de ordem pública que são mormente respeitáveis, que se busque respeitar a decisão ocorrida naquele país e não tutelar o sequestro internacional. Mas, com certeza, em alguns casos, é necessário entender o que o pai ou a mãe acabou por fazer. E agora o povo pergunta, vamos ouvir. Olá, meu nome é Ricardo Terto, eu sou bancário. Gostaria de perguntar o que pode ser feito pela família de algum menor que foi sequestrado para o exterior. O procedimento principal é verificar se o país para o qual a criança foi levada é signatário da Convenção de Haia, porque isso facilita o procedimento sobremaneira. Se for signatário, basta o pai prejudicado entrar em contato com a ACAF aqui no Brasil, que é a Autoridade Central Federal para a Convenção de Haia, que na verdade é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Brasil, nesse sentido, oferece um enorme apoio para o pai que tem a criança abduzida, porque ele toma a frente do processo judicial. Isso não acontece nem nos Estados Unidos. Você vê que se a criança for sequestrada e levada aos Estados Unidos, a parte acaba tendo que entrar na justiça nos Estados Unidos por conta própria. Se a criança é trazida para o Brasil, né, e o Estado brasileiro, enquanto signatário da Convenção de Haia, tem que ajudar ao retorno dessa criança, por isso que às vezes a União entra como partícipe do processo para que a criança retorne, porque o Brasil tem um compromisso internacional para o retorno. A AGU, a Advocacia Geral da União, a pedido da Secretaria de Direitos Humanos, entra na justiça no Brasil para poder fazer com que a criança retorne. Temos outra pergunta de ouvinte agora, doutor Sérgio. Meu nome é Ana Paula, sou contadora. Eu gostaria de saber se existe alguma lei específica no Brasil que trata do sequestro internacional? Na verdade, não, porque a Convenção de Haia é o principal instrumento. Se o país envolvido no imbróglio não for signatário da Convenção de Haia, não existe legislação. O que vai acabar prevalecendo vai ser o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E o sentido de equidade do juiz. Mas, na verdade, não existe outra legislação específica sobre o tema no Brasil. E na Convenção de Haia, doutor Sérgio, há alguma penalidade prevista para quem praticou esse tipo de crime, de sequestrar uma criança e levá-la para outro país? Não.
não há penalidade criminal, apenas trata-se na convenção do retorno da criança ao país de residência habitual. E como é que funciona a busca pela criança sequestrada para outro país? Ocorre no arcabouço previsto pela convenção uma cooperação judiciária. Há órgãos em cada país signatário da convenção que são designados para fazer valer a convenção. Que no caso do Brasil já mencionamos a ACAF, e nos Estados Unidos, por exemplo, o Departamento de Estado norte-americano. Então, esses órgãos vão atuar ajudando os pais abandonados, tá? E a busca e a apreensão da criança será feita como a justiça determina, com os meios da justiça, através de busca e apreensão com força policial, se necessário, mas sempre com o auxílio de psicólogos e de uma maneira que busque evitar traumas maiores na criança. Há estatísticas oficiais, nacionais e internacionais, que revelam esse número de crianças sequestradas por pessoas da própria família? Não tenho ciência desses dados, mas o que tenho de informação é que os números de sequestros estão aumentando. Nos Estados Unidos, a última vez que eu vi, aliás, até eu estou com a lei aqui, essa lei Sean Goldman, que estava mencionando, creio que mais de 1.000 crianças por ano são reportadas nos Estados Unidos. No Brasil é um pouco menos que o número americano, creio que é a metade mais ou menos, mas o número tem crescido e essa informação temos ciência dela em razão do relacionamento internacional mais comum hoje em dia, através do processo de globalização. E existe algum trabalho governamental, até do judiciário brasileiro, nesse sentido de coibir a prática de sequestros envolvendo crianças e adolescentes brasileiros para o exterior? Sim, até mesmo outro dia fui convidado pelo Dr. Jorge Lima, da ACAF, para participar de um seminário online que discute ações que o governo brasileiro pode tomar para prevenir esse tipo de situação. A AGU, a Advocacia Geral, tem um núcleo de atuação específico para esse tipo de caso, com a doutora Natália. É bem interessante o trabalho da AGU, que busca uma especialização na questão. E o STF também, vira e mexe, o STF está discutindo esse tema em seus seminários, em seus congressos. Eu tenho sempre informação nesse sentido. Nós conversamos com o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, especialista em Direito Internacional. A gente agora vai fazer um breve intervalo. No folhetim de hoje vamos falar